Não sei se dentro do elenco do Corinthians tem um jogador que tenha toda essa entrega sem bola. Gonzalo Plata e Corinthians já têm acordo verbal. Falta o Timão entrar em acordo com o clube do Catar. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, como a imprensa segue repercutindo o dia a dia do Corinthians, que já se prepara para o próximo desafio, vai enfrentar o Juventude jogando na Neoquímica Arena. Lembrando que no primeiro turno foi um jogo difícil lá fora de casa, o Timão voltou sem a vitória, né? Então dessa vez, em casa, vai buscar essa vitória, os 3 pontos que seriam importantíssimos. Ainda mais porque o Juventude é um time que tá brigando lá na parte de baixo da tabela, junto com o Timão. E o Juventude vem embalado porque venceu o Fluminense jogando em casa, 3-2 ontem, pela Copa do Brasil. Então eles vêm tentando ali também, talvez descansem a equipe, já que tem o jogo da volta contra o Fluminense, mandem um time alternativo. Vamos aguardar para ver como é que o Juventude vai se portar nesse jogo. E o Timão vai completo, vai com tudo, vai buscar essa vitória porque tem que vencer em casa. Esse é um jogo importante, jogo de 6 pontos, né? Aquele jogo onde você pontua 3 e tira 3 do seu adversário, o famoso jogo de 6 pontos. O Timão já se prepara, o Yuri Alberto passou por cirurgia, vamos acompanhar como é que tá ali a recuperação do jogador. Também tem informações sobre a chegada de novos atletas ao time do Corinthians, que já fez algumas contratações nessa janela e agora vai buscar novos reforços. Tem a novela com o Michael, o Cuejá, o volante bom de bola, que chegaria como um titular absoluto do Corinthians, também pode estar pintando nos próximos dias. Vamos acompanhar tudo que a Renato e o Denilson falaram no programa Jogo Aberto e depois tem uma palhinha ali do Marcos Assunção e do Ivan Moré no programa Qual é Moré, e deixaremos o link aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos começar por tudo que repercutiram aqui no programa Jogo Aberto. Que o cara teve um problema na vesícula, vai passar por cirurgia, né? Já tá resolvendo esse assunto e é um desfalque para o final de semana, quem sabe para o jogo da Copa do Brasil. A gente não sabe exatamente o tempo de recuperação, mas é um problema aí para o Ramon Dias. Os ares são diferentes em dia de mata-mata. Os números do Corinthians provam isso. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o time tem mais de 80% de aproveitamento. No Brasileiro, menos de 40%. Mas não são só vitórias e derrotas. O comportamento é outro. Só que a competição de pontos corridos também precisa de entrega. Afinal, a distância para a zona do rebaixamento ainda é curta. O Corinthians volta a campo neste final de semana, só que agora pelo Campeonato Brasileiro. Vai encarar o Juventude aqui em Itaquera. E o desejo do elenco é repetir a boa atuação que fez contra o Grêmio, especialmente no segundo tempo. Na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil, o Timão ficou quase toda a segunda etapa com um jogador a menos. E mesmo assim foi superior. Poderia ter vencido se o gol do Giovani não tivesse sido anulado por impedimento. É uma pena que o gol do Giovani não contou. Seria extremamente importante pra gente, porém o que fica e o que vale acho que é o espírito de equipe que a gente mostrou hoje mais uma vez, né? Já tinha mostrado isso contra o Atlético e agora foi de novo, um a menos, jogar para frente, tentando ganhar o jogo. Acho que o grupo todo está de parabéns porque pela entrega, e acho que esse é o espírito, a gente tem que seguir nessa mesma pegada. Para ter essa pegada no Brasileiro, Ramon Dias não vai poder contar com o Yuri Alberto. O atacante já tinha apresentado mal-estar antes mesmo da partida contra o Grêmio. Não se sentia bem e não o víamos, assim como vocês, como um jogador intenso, profundo. Tinha dificuldades e tivemos que mudar. Ele foi substituído no intervalo pelo Giovani e passou a noite de quarta para quinta no hospital. Por lá, foi submetido a uma cirurgia para retirada de vesícula. E agora é desfalque no duelo de domingo. Mesmo sem contar com o atacante, o Corinthians retoma os treinamentos hoje, sabendo que os ares, o espírito de mata-mata, também precisa estar presente no Campeonato Brasileiro. A gente tem um jogo muito importante domingo. Para a gente continuar a nossa luta em busca dos nossos objetivos no Brasileiro também. Então agora é virar a chave para domingo e depois de domingo a gente virar a chave para o jogo da volta. E como eu falei, é passo a passo, jogo a jogo, a gente não pode atropelar uma coisa na outra, tem que dar um passo de cada vez, e o passo agora é o Juventude, então é esse passo que a gente vai dar, vamos focar nisso para depois a gente pensar no Grêmio.
Olha, então ele já fez a cirurgia, o Yuri Alberto, e agora a previsão é de 4 semanas, mas vesícula é uma coisa rápida, viu? O Chico não Garcia. demora muito tempo, não. Chico Garcia. Minha mãe já fez, pelo menos agora cada um é cada um, cada caso é um caso. Esse lado corintiano do Chico Garcia irrita um pouco, né? Eu acabei, você estava falando ali, eu levantei, vi o celular aqui, o Chico mandou mensagem falando que é reforço pro Corinthians. Chico falou, não, o Chico Garcia, acho que não, porque ele acabou de postar comentando, falando bem do Yuri Alberto. Brincadeira, viu, Chico Garcia? Você, vou te falar. Mas se fosse Ulisses... Não, tô brincando. Boa recuperação pro Yuri Alberto. Ele não estava fazendo gols, mas estava participando bastante da jogada, estava se movimentando. Tem um lado bom do Yuri Alberto, agora sem nenhuma zoeira, sem nenhuma brincadeira, que é a personalidade que o Yuri Alberto tem durante os jogos. Porque ele é muito criticado por todos nós, inclusive por mim. Eu acho que ele pode render muito mais com a camisa do Corinthians, mas ele não está se escondendo. Eu acho que é algo positivo por parte do Yuri Alberto no Corinthians. Eu sempre gostei do futebol do Yuri e acompanhei muito de perto, especialmente quando ele estava no Inter, não é? E agora no Corinthians também. Acho que tem outros atacantes no país bem piores do que ele que não recebem essa exposição, essa crítica, porque no Corinthians tudo é exagerado, aumentado e merece muita atenção. Mas o Yuri Alberto agora a gente vai ter até a chance de comparar se quem substituir o Yuri realmente vai fazer mais do que ele. E aí vamos entender qual é mesmo a situação. Não sei. Se era tão ruim ou se de repente as críticas eram exageradas. Não sei se dentro do elenco do Corinthians tem um jogador que tenha toda essa entrega sem bola que o Yuri Alberto ali na parte ofensiva. Todos os reforços... Assunção, deixa eu te falar. O Corinthians, quando a gente fala do Juventude, vai anunciar reforços. Tem uns caras aí, mas custam caro. A gente fez um mapeamento de todo esse time que a diretoria do Corinthians, esses reforços que a diretoria quer contratar, e vamos mostrar para vocês. E, claro, vamos trazer também notícias olímpicas. O Brasil agora de manhã garantiu vaga na final do judô. Judô feminino, acima dos 78 quilos. Daqui a pouco a gente conta para vocês. Mas, para começar, vamos mostrar, então, quais são os possíveis reforços do Corinthians para esse início, para essa retomada, esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Roda aí. Entre a decisão de vaga da Copa do Brasil e a delicada situação no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está a todo vapor na janela de transferências. O clube está atrás de investimentos para reforçar o time para a sequência da temporada. Além do Gonzalo Plata, que nós já mostramos aqui no início da semana, no Qualemoré, o clube também negocia com o Cuéllar, ex-volante do Flamengo, que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita, time comandado por Vitor Pereira. O Corinthians também está de olho em Michael. Lembra dele? Brilhou no Goiás e no Flamengo e hoje joga no Al Hilal, também da Arábia Saudita. Mas para as contratações darem certo, o time precisa desembolsar uma bolada. O Cuéllar busca rescisão com o clube saudita, mas com salário e luvas, o time precisa desembolsar mais ou menos por mês 2,5 milhões de reais. Gonzalo Plata e Corinthians já têm acordo verbal. Falta o Timão entrar em acordo com o clube do Catar. E com o Michael, o Corinthians planeja oferecer 65 milhões de reais, mas o jogador ainda pede 2 milhões de salário, além de 49,5 de reais em luvas. É mole? Mesmo com o novo patrocínio Master, os valores são astronômicos para uma gestão que sofre financeiramente. Em campo, o time segue a preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e tem um desfalque importante. Yuri Alberto, que saiu no intervalo da partida contra o Grêmio, vai fazer cirurgia para retirada da vesícula e deve ficar fora do time por pelo menos 30 dias. O Corinthians recebe o Juventude na Arena, a posição ainda é delicada, né? O time é o 15º com 19 pontos e uma nova partida de 6 pontos contra o Juventude para Ramon Dias e seus comandados. Vou contar para vocês aqui no detalhe, quando o Assunção estava acompanhando a reportagem, ele fez assim, ó. Quando os caras pediram o Michael, por exemplo, que pediu 2,5 milhões. É muito dinheiro, né, Assunção? Muito dinheiro. Olha o financeiramente como o Corinthians está. Por isso, por mais que chegou esse patrocínio Master, Ivan, mas olha a situação, olha as dívidas que o Corinthians ainda tem para pagar. Aí você faz essas contratações, cara. É ruim. É ruim. Você tem que trabalhar, você tem que trazer, sim, reforços, mas não nessas cifras, né? É muito dinheiro. Exatamente. Você sabe que o Corinthians podia se inspirar, Assunção? O Corinthians podia se inspirar no exemplo do Flamengo lá atrás, anos atrás, quando o time estava deficitário, extremamente complicado e colocou um teto de salários e de valores de contratação. É isso. Você trazer esses caras aí, Cuéllar, Michael, gastando aí uma cifra de 100 milhões de reais. 2 jogadores mensal, 5 milhões, cara. Não, então, 2 jogadores, 5 milhões. Vem cá.
diretoria do Corinthians, vocês não têm condições de pagar esse salário. Pô, aí falam que é pro Corinthians tudo fica mais caro. Calma lá, cara. Baixa a bola. Vamos atrás de nomes que caibam no bolso do Corinthians, porque vocês não podem esquecer da dívida que o time ainda sustenta, que chega a 2 bilhões de reais. Então, assim, não adianta pensar só no momento presente. Tem que pensar de uma forma estratégica, né, Assunção? E se você peneirar, Ivan, você acha jogadores bons e baratos? É só você peneirar direitinho, é só as pessoas que trabalham na contratação de jogadores trabalhar direitinho que você acha jogadores bons. Acha. Bom... Cara, em relação ao Michael, o Cuejá é um excelente jogador, o Michel também, pô, são jogadores muito bons, mas nem no Flamengo os caras ganham isso, nem no Palmeiras os caras ganham isso. Então é um absurdo você pagar 2,5 milhões pro Cuejá ou 2 milhões e meio pro Michael. São jogadores muito bons? São, mas não valem isso. Não valem de maneira alguma, sabe? É um verdadeiro absurdo chegar no Corinthians e dizer que vai pagar mais de 2 milhões para um jogador. Isso não existe. É claro, se fosse um jogador extra classe, um jogador mundialmente conhecido, um jogador que chegaria para resolver, beleza, daria para se cogitar, apesar de ser um salário muito alto pela circunstância do timão. Então chegar e querer pagar o valor que o Michael tá pedindo, não vale. Não vale. É um jogador muito bom, muito veloz, muito habilidoso, que vai pra cima, mas certamente é um valor que é muito acima daquilo que o Corinthians tá disposto a pagar. Daria para contratar 2 ou 3 jogadores com esse valor que contrataria só o Michael, por exemplo, sabe? Ou até mesmo o Cuejá. Tem que rever isso aí para não fazer a besteira de pagar isso, o jogador não render e você acabar caindo naquela mesma história que aconteceu com o Luan anos atrás. Mas a gente gostaria de saber de vocês, são contra ou a favor da chegada desses jogadores por esses valores que foram divulgados? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque é importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!